tarde, bem-vindos. Venham, adentrai. Abri essa porta, não me mande embora, deixa a chave. É isso aí. Aí estamos no doce lar. Oh, quase isso. Essa porta, não me mande embora, deixa a chave entrar. Chegue mais pra cá, suba no meu colo, nós vamos virar. Chegue mais pra cá, suba no meu colo, nós vamos virar. De ponta cabeça. Orlando Azevedo, nem eu mesmo sei quem eu sou. Eu ainda estou, na real, buscando me encontrar. E enquanto fotógrafo, nada mais é do que sempre a busca constante do encontro com o outro. Mas vamos lá. Por ordem cronológica, ou quase, porque é muito longa a história. Eu sou um açoriano, nasci numa ilha chamada Ilha Terceira, num arquipélago chamado Açores, que fica exatamente no meio do Oceano Atlântico, encravado entre Europa continental, Portugal, portanto, Lisboa e Estados Unidos da América do Norte. Os Açores ficam no meio desse Oceano Atlântico. São 9 ilhas vulcânicas que dizem se outrora existiu a Atlântida, e tudo leva a crer que sim, teria sido nos Açores. Estão brincando, eu sou um ser da Atlântida. Com 9 anos, eu fui morar em Lisboa, em função da profissão do meu pai, e fui morar em Lisboa. A Ilha Terceira é ladeada, eu sempre falo isso porque é uma história interessante, estaria escrito no destino. Ela é ladeada por uma montanha, não muito grande, mas uma montanha imponente, chamada Monte Brasil. Eu saio dos Açores e vou morar em Lisboa e vou morar na Avenida do Brasil. E na Avenida do Brasil estava escrito. Eu vim para o Brasil em 63, começo de 64, junto com a família, junto com meu pai, que trabalhava e trabalhou muito tempo e se aposentou, na Food Agriculture Organization, que é uma das organizações das Nações Unidas. E vim para o Brasil, cheguei com passaporte diplomático, para aqui permanecer apenas 4 anos. Nessa época eu já estava envolvido completamente com fotografia. Com 13 anos de idade, eu já tinha laboratório, já revelava em casa, já imprimia as minhas cópias e já estava pirado. Já tinha sido chamado, mas isso é uma história que vem, na real, desde os meus 4, 5 anos ainda nos Açores, quando devorava o National Geographic Magazine, que passam a ser uma constante até hoje na minha obra, que é a documentação do patrimônio humano, do ser humano, e o patrimônio natural, paisagem, landscape. E aí, de 68, eu volto, resumindo, eu volto para Lisboa para estudar Direito, os meus pais estavam em Madagascar, no outro país, e já em Lisboa, já em 68, trabalhava como repórter fotográfico. Tire da cabeça, sai daí, maluca! Volto para o Brasil em função de uma banda de rock que eu tive, que foi uma banda bastante importante, na cena sulina, não só de Curitiba, mas na cena sulina. É a banda que literalmente iniciou o Leminski na música. E a primeira gravação do Paulo Leminski, hoje, que é um poeta reconhecido, renomado, e que virou um mito, a primeira gravação do Leminski foi com esse grupo que eu tinha, que chamava-se A Chave, em cima das portas da percepção do Huxley e por aí afora. Sabe das coisas, marca toca. Mas fácil é virar o próprio gigante que fica nessa de grilo falante. Quero ver você bater as unhas pra fora. Ficar que pois a hora da corona é agora. Na verdade, a real era essa e o nome surgiu daí. E visava criar um laboratório de comunicação e criação chamado A Chave, onde todas as artes dialogariam e criariam juntas num único processo. Claro que isso foi uma utopia, não que o sonho tenha acabado, mas claro que a barra foi muito pesada. E nos anos 70 e 60, a barra em Curitiba era uma coisa de doido. As pessoas se benziam na rua quando eu passava. Naquela época eu tinha cabelo, agora não tenho mais cabelo, nem sombra, mas meu cabelo vinha até aqui, era um cabelo enxumado, usava
calça vermelha, mocassim, por aí afora. Então era um terror, além da grande perseguição da polícia em função das drogas e todas essas coisas que moviam a cena rock. A banda segurou a peteca durante 10 anos, com a mesma formação, geridas por uma empresa chamada Pico Produções Artísticas, que nada mais era e significava do que Paulinho, Ivo, Carlão e Orlando. O Ivo tornou-se o nome mais conhecido, em função de uma certa circunstância, já morreu. Tá? E aí, quando a banda termina, eu fico um ano fora da casinha, com os parafusos soltos. Eu, na verdade, tinha feito um projeto de vida também, em cima da banda de rock, e em cima do que nós nos propunhamos e daquilo que nós dizíamos e como dizíamos em relação a toda uma geração. Quando a banda termina, um ano eu fiquei parado e aí eu volto com tudo a partir do final dos anos 70, começo dos 80, para a fotografia. E aí na fotografia, para valer e fazendo tudo que posso imaginar. Mas aí fui o freela principal aqui em Curitiba durante um período de Isto É, depois Veja, fiz muitos freelas, até que me direciono cada vez mais para a fotografia de publicidade. E aí, claro que eu não a renego em absoluto, porque me deu um aprendizado incrível e um domínio técnico invulgar de equipamentos, de iluminação, de retina e de resolução de fotografia. Nessa época, sempre que chegava ou entrava no chamado estúdio, naquela época, eu dizia bem-vindo ao pavilhão das mentiras. E no fundo, uma foto publicitária é sempre uma grande mentira. E ela tem que desencadear de qualquer forma o apetite e o desejo de consumo. Se isso não ocorrer, alguma coisa está errada. Você tem que fazer despertar o apetite de consumo. Essa é a história. Eu dizia bem-vindo ao pavilhão das mentiras, porque eu já renegava, eu já não queria mais essa fotografia. E aí é uma história que vem até agora. Eu só me dedico a uma fotografia pessoal, unicamente. E não que eu não queira, mas eu praticamente não faço trabalhos de ordem comercial. A minha história toda é vinculada a essa documentação, a essa essência, a esses momentos únicos e vulgares da magia da fotografia. A fotografia tem que ter magia. Tá? E aí se somam, desde essa época, são 13 livros publicados. Estou indo para o 14º livro. Se Deus quiser, entro na próxima semana em gráfica. Claro que isso vem de toda essa época, desses 50 anos de fotografia. Eu fiz 70 e estou com 50 de profissional. Então, é uma longa história. Eu encaro a fotografia, no meu caso, como uma vocação, um dom, e encaro, acima de tudo, como uma missão. Porque para você estar envolvido com o processo de criação em qualquer circunstância, e principalmente num país tão desigual e tão surreal como o Brasil, tem que ser muito doido. Tem que ter um ponto de loucura que te faça prosseguir e acreditar que vale a pena. Não é que a alma, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É muito mais do que isso. É uma aspiração, é uma inspiração, é uma devoção, é uma crença, é uma missão, como eu falei. Para mim, no meu caso, a fotografia é uma missão. Eu acho que tenho contribuído, sim, de alguma forma. Eu fotografo incessantemente, eu fotografo diariamente. Com isso aqui, que é uma câmera fotográfica, eu só, lamentavelmente, não tenho, ainda no meu caso, não tenho um manual automático, mas eu fotografo todo dia. O celular, para mim, é uma maravilha. Você leva no bolso, Cartier-Bresson estaria usando um iPhone. Não tem a menor dúvida disso. Que é muito incrível, depende do olho do cara. Claro que hoje a gente é invadido por milhões. 1 milhão de imagens. 2 milhões de imagens. É isso aí, gente. É uma avalanche. Agora, o que diferencia é a cultura do olhar. É a viagem do olhar. Como é que se processa? Uma coisa é a imagem, outra é a fotografia. São coisas bem distintas. Uma foto necessariamente não é uma imagem. Uma imagem não se converte numa foto. Não é porque o cara fotografa que o cara é fotógrafo. Muito menos artista. Longe disso. Coitadinho. Aí o tempo é que vai dizer, vai ditar. Infelizmente a gente vive no mercado e no mundo em que a mídia, nós somos esfacelados pelo Face. O Google nos engoliu, literalmente. Essa é a real. E hoje a minha vida é essa aí, é produzir e é tentar sobreviver dentro desse mundo no qual eu mergulhei ou no qual fui mergulhado, porque na verdade foi uma convocação.
E não tem como, quando você é convocado, não adianta você querer trancar a porta. As minhas influências é tudo que eu hoje quero desaprender. Tudo que eu aprendi, eu estou querendo desaprender. Mas as minhas influências foram muitas. Eu anteriormente já citei, eu tive uma grande influência do National Geographic Magazine, porque era um padrão de qualidade de fotos muito poderoso, era muito bem impresso e com grandes fotógrafos. Claro que desses grandes fotógrafos do National Geographic Magazine, vários integravam a lendária agência Magnum de fotografia, criada por Bresson, Capa, Seymour, etc, etc. Então, a Magnum é eu não digo uma influência, eu não sinto necessariamente que eu tenho influência, mas eu tenho uma grande paixão pelos fotógrafos da Magnum. Em específico, há um que ainda está vivo, dessa mesma geração, que é o tcheco, o Kudelka, Josef Kudelka, que é um fotógrafo que tem um paralelo muito grande com a minha maneira de pensar, e com a minha execução de fotografia. Hoje, para vocês entenderem, e dentro dessas influências todas, já volto, mas a Magnum, fora o Kudelka, tem vários outros. Larry Towell, que é um fotógrafo magistral, a espanhola Cristina Rodero, que é de se ajoelhar, porque é muito poderosa. Claro que todos esses fotógrafos, todos eles têm uma formação superior, não tem como. Porque a tal da história com Ansel Adams, que é outro grande fotógrafo norte-americano de paisagem, ele já dizia que, na verdade, a fotografia é aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que você escutou. É toda a sua formação, ela se condensa na fotografia. A fotografia nunca é real. Ela é sempre subjetiva. E, na verdade, a grande história do fotógrafo é desconstruir a imagem. Você nunca vê o que o fotógrafo está vendo, porque é outra viagem, é outra metafísica. Na verdade, o fotógrafo é um ser metafísico. E a fotografia, para ser uma boa fotografia, tem que ter, além da metafísica, tem que ter magia. Magia é pura metafísica. Tá? Então, a influência são muito. Tem muita gente fazendo coisas incríveis e produzindo, não é só a Magnum. A Magnum se alterou sensivelmente, porque hoje, nesse turbilhão de imagens que nós convivemos, é muito difícil você acompanhar exatamente quem está produzindo com garra, com vigor, com perturbação. Boa obra tem que ter perturbação. Tem outro fotógrafo hoje que eu acompanho muito, que é um fotógrafo inglês chamado Nick Brandt. O Nick Brandt se formou na Royal School de Londres. Ele vai para os Estados Unidos trabalhar com vídeo. Um dos primeiros vídeos que ele vai fazer na África é um clipping para Michael Jackson. Nick Brandt volta para Nova York, fecha as malas, vai para a África e não volta mais. Ele cria uma Wildlife Foundation, que é uma fundação de proteção à fauna africana. E ninguém fotografa, ninguém mesmo, bicho, elefante, leão, como fotografa o Nick Brandt. O Nick Brandt fotografa um leão como daqui para a câmera que está aí na minha frente. É muito próximo, não dá tempo do cara, e fotografa com filme. Não fotografa com câmera digital. E não fotografa com tela objetiva. Fotografa com a normal. Ou seja, a aproximação é muito, muito próxima. O cara tem que ter o olho muito poderoso para olhar no olho do bicho e o bicho não vir direto para cima de você. Quem já enfrentou, como eu já enfrentei onça, etc., sabe muito bem. Aliás, cachorro, se você tiver medo, o cachorro vai sentir na hora que você tem medo, por causa do cheiro, daquilo que você exala. E não pode exalar de outra forma que não seja a deficiência e do destemor. A influência da fotografia é muito grande, são muitas vertentes. A fotografia me interessa tudo, desde que haja perturbação e surrealidade. No fundo é isso que me interessa na fotografia. Então eu adotei 2 heterônimos para simplificar um pouco a divisão do meu trabalho. Um é Yuri Andropov, que remete aos fotógrafos russos, que aliás das influências, a minha grande influência, se é que há uma influência de fato, são os fotógrafos russos. Não é só Rodchenko, Antanas, não é? Todos. E hoje os fotógrafos russos continuam tendo uma produção de fotógrafos e de fotografia que é simplesmente brutal. É muito, 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 muito boa. E o outro é Jacob Ben-Sabat. E aí dividir ficou mais fácil eu começar a organizar. Eu tenho uma produção exaustiva, porque é muito impiedoso. Com o digital você também
Você não estabelece racional. Porque o custo é completamente diferente. Você colocar um filme na máquina, você tinha que pensar. Um filme 120, por exemplo. Você tinha o custo do filme, tinha o custo da revelação, tinha o custo do copião, tinha o custo depois das cópias. Cara, era uma doideira. Hoje antes eu levava, vamos supor, um pacote com 80 filmes para viagem. Cara, hoje eu levo 2 caixinhas com 8 cartões que correspondem a esse pacote, entendeu? Então é uma maravilha. O peso reduziu também. Eu subi o Pico da Neblina com 20 quilos no lombo. Hoje, certamente que hoje eu não sei, acho que eu não iria conseguir mais subir com esse equipamento. A primeira câmera digital que era da Kodak, vejam só. Já levei para subir o Pico da Neblina, assemblado, era sempre 2, 3 assemblado, 2, 3 câmeras 35, dentro da mochila. Então era muito peso. Mas a fotografia também sempre teve essa grande metamorfose, desde que ela surgiu, quando era um único matriz, os daguerreótipos. Aliás, a fotografia deve ter nascido no Brasil. A primeira impressão fotográfica foi realizada no Brasil, por Hergé Florenz, que é uma história que se deve ao grande historiador Boris Cossoy, que fez toda a pesquisa antes do Nicéphore Niepce na França. Claro que os franceses nunca vão abrir mão, como nunca vão dar também a mão à palmatória, que foi o Santos Dumont, o Papa da aviação. Isso fica para outra instância, porque o Brasil era assim, embora o Santos Dumont também fosse muito amigo do outro grande fotógrafo francês, Lartigue, que era da alta aristocracia, como também era o Santos Dumont, da alta aristocracia francesa. Então as influências são muitas. Eu tenho só de fotografia, acho que mais de 2.500 livros, tem gente que tem muito mais, mas a grana que eu tenho eu vou comprando, porque acima de tudo, mais até do que ver o meu material, eu gosto de ver o material dos outros, o que os outros estão produzindo. Para mim é muito estimulante. E quando eu vejo o fotógrafo que eu sei que tem garra, que tem perturbação e que tem vocação, porra, para mim é muito emocionante e é muito gratificante, porque isso me dá um estímulo enorme para continuar. Desses livros todos aqui, tem tudo uma parte grande, se possa imaginar, tem um apanhado muito grande, principalmente fotografia brasileira, que certamente está entre as grandes fotografias, pelo menos da América Latina, não tenho a menor dúvida, ao lado dos mexicanos. Posso mostrar um livro. A Amazônia é um dos primeiros livros de fotografia produzidos no Brasil e impressos no Brasil, que é pela editora Raízes. E é curioso porque é da Cláudia Andujar, que hoje é um grande nome na fotografia nacional, indiscutivelmente, que desenvolveu todo um trabalho em cima e em prol dos Yanomamis, dos indígenas. Parte da renda que ela ganha reverte para os Yanomamis. E esse livro especificamente é um livro hoje raríssimo. É um livro que, se vocês forem entrar em qualquer leilão mundial, é 4.000 euros, um livro desse. E é raro, é muito raro e muito difícil de achar. Mesmo, se qualquer sebo, qualquer coisa, difícil. Ela fez junto com um fotógrafo, que na época ela era casada, com ele, um fotógrafo americano, chamado George Love, que era também um gênio. Isso aqui é a viagem deles, entre ayahuascas e todas essas trips, LSDs, viagens, entende? Tem ponta de filme. É um livro histórico e um livro invulgar, porque é um dos primeiros livros de fotografia. Eu fico muito feliz, no meu caso, quando eu constato que alguns dos meus livros já se encontram no sebo e à venda nos sebos. Porque aí significa que já rodou, já girou, que vai continuar rodando. E aí é a grande história, entendeu? É você compartilhar. A fotografia é feita para compartilhar. Não faz o menor sentido você ser um intermediário, um agente de emoções e você guardar as emoções na gaveta. Você tem que abrir as gavetas, tem que deixar voar. E é essa a história, e a história da fotografia, no fundo, é essa para mim, é isso, é você compartilhar. O Kudelka fala e diz uma frase que é muito a minha linha de pensar em fotografia. Onde quer que eu vá, eu sei que tem uma foto me esperando. Não tem? Tem porque já está dentro de mim. Aqui funciona, na verdade, como uma pequena amostragem. Tá? Essas fotos é interessante falar para vocês, essas estão aqui. Isso aqui ainda fazem parte do primeiro ciclo do Coração do Brasil. Tá? O primeiro ciclo do Coração do Brasil, eu viajei 70.000 quilômetros. É muito chão, tudo de Jeep. Depois tudo circula, normalmente isso aqui muda a configuração. Isso aqui é tudo acervo.
Isso é tudo prata. São cópias que hoje para você fazer... Essa outra parte aqui são alguns objetos que eu vou trazendo do Brasil, de coisas. São coisas de viagem, aqui tem uma parte de câmaras, mas tem algumas câmaras interessantes. E tem, por exemplo, uma história muito interessante, que é isso aqui. Isso aqui é muito raro. Isso aqui é um obturador. Sabe o que é obturador? Que dá o tempo. É isso aqui, ó. Abriu, está dando o tempo. Não mexa, não pisque, não respire. Porque os tempos eram longos de exposição, só tinha diafragma. E o tempo de exposição era dado aqui. Fechou, fechou. Lá dentro não entra mais luz, não penetra mais a luz. A fotografia nada mais é que o registro da luz. Tem algumas coisas francamente interessantes aqui, sim. Tem câmaras com história, algumas delas, para vocês terem uma ideia. Hoje com o celular a gente faz o que quer. Antes isso era uma câmara de espionagem, essa pequenininha que está ali. Que aliás era do Ronald Strasser, o pai da Guta Strasser, que era um aficionado de fotografia. Ela sabe que está aqui essa câmera. Embora nem conheça a Guta Strasser, mas conhecia bem o Ronald Strasser. E aqui é mais aleatoriamente o Brasil que eu percorri, de norte a sul. Foram 70 mil quilômetros e depois do Paraná foram mais 20 mil quilômetros, sem dar 90 mil quilômetros. Aqui é outra reserva técnica. Tá? Aqui eu vou abrir para vocês sentirem como é que é. Esse é o arquivo. Isso aqui são cópias também, isso é tudo prata. Isso aqui é tudo prata. Ó. Isso aqui é tudo cromo. Tá? Por acaso peguei uma cartela de Brennan. Isso aqui é Boticário. Boticário. E aqui é uma parte de equipamento. Isso aqui é tudo analógico. Isso é tudo analógico aqui para baixo, tudo. Aqui eu vou mostrar um pouco de material diverso. É um material mais cor de diversas situações. Tá? Se chama obra mais abstrata. Em cima de cada foto vai uma proteção para proteger o coating da foto, que é exatamente a camada de emulsão. Isso é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu em lua cheia. Que aconselho, porque é incrível, incrível, incrível que bate. Claro que são tempos de longa exposição, vocês podem ver que aparecem levemente as estrelas no céu e claro que fica borrado porque o tempo de exposição é muito longo. Tá? Isso aqui é o novo Sesc em São Paulo e na verdade está refletido no Sesc, está refletido a Galeria Roca. Aqui. Isso, São Paulo, tipicamente São Paulo. Outras são coisas que vão acontecendo, que é a coisa do tal do street photographer, fotógrafo de estrada. Então você está... Preste atenção. Se a foto vem para você, você tem que fazer. Ela não volta. Não adianta. Se eu não parasse para fazer, provavelmente quando eu voltasse já não estaria nessa mesma situação, muito menos com essa mesma luz que aqui estava, com essa mesma intensidade. Então foto você não pode ter preguiça. Isso também foi estrada, estava junto com meu filho Rafael, quando a gente estava voltando de Ribeirão Preto. E no fundo é uma escultura melancólica, porque é o término, entendo, de uma história. Isso aqui é apenas um rabisco, é uma obra mais gráfica, que é uma dança, é um movimento de dança. Outra. Isso é uma técnica relativamente simples, que é você saber usar a baixa velocidade. Não é só a baixa velocidade, é a baixa velocidade com leve movimento, que é uma manha. Estou ensinando de graça. É uma manha de você dar a baixa velocidade e movimenta levemente a câmera. Que aí faz uma diferença brutal. Essa aqui não, essa aqui tem também os dois movimentos, mas tem o desbalanceamento de cor. A cor não é real. Isso aqui é o entardecer e a luz no entardecer, os kelvins, a temperatura de cor se perde, ela muda. E aqui ela muda completamente. Você trabalha em daylight com os kelvins muito abaixo. Também a mesma coisa, baixa velocidade. E que remete a uma coisa, as pessoas têm mania de dizer, nossa, parece uma pintura. A pintura parece uma fotografia, é o contrário. Tá? Estrada também. Tá?
Se você não para, eu sempre falo, eu não sou Orlando o Furioso, eu sou Orlando o Curioso. Isso foi feito exatamente no Lagamar. Até há pouco tempo atrás eles tinham sumido, são os Guarás. Os Guarás, para quem não sabe, dá origem a Guaraqueçaba e Guaratuba, porque nesses dois lugares tinha muito guará, que é um pássaro maravilhoso e que tem essa cor por causa do alimento, sabe, dos crustáceos e outros alimentos que ele come. Então as penas ficam dessa cor. Isso é Curitiba. Isso é doido, isso aqui é surreal, sabe? A gente às vezes passa e não se apercebe que você tem que colocar o olhar para dentro, sabe? Isso é doido, esses tons todos vermelhos. Isso é a Avenida Paraná, aqui em Curitiba. Como ninguém é santo, né? Eu falei que isso aqui tinha sido uma igreja de crente e depois virou uma igreja profana. Está aqui a simbiose. O que aconteceu foi isso. A fotografia também são raras, hein? A fotografia também, de preferência, às vezes é bom que tenha humor, um bom humor, o que é muito difícil na fotografia. São raríssimos os fotógrafos que praticam o bom humor. Tudo pode ser uma boa foto, depende de como você olha, como você interpreta. É que nem isso aqui, ó. Na verdade, a grande história dessa foto é o vento que fez aquela planta e riscando a parede. E claro que tem toda uma outra história, uma outra textura. Então esse espaço era do casal de alemães, o senhor Werner tinha aqui uma retífica de motores, depois com a idade, esse espaço só ele alugou para uma igreja evangélica, até que eu aluguei e virou uma igreja profana, ou um templo profano. Aliás, já pensei muitas vezes em criar o Templo da Luz, porque eu ficaria isento de imposto, todas essas coisas, eu ia criar o Templo da Luz, que era o que eu queria fazer aqui. Hoje é a Galeria Lux e a Voar Comunicação Editora, que é dirigida pelo meu filho. Meu filho é que coordena toda a parte editorial. Eu trabalho o tempo todo, eu vou para a cama e continuo trabalhando, não tem jeito, é assim. Então ainda, mas viver de evento ninguém vive, tem que pagar as contas. Então eu não sei até quanto tempo eu vou manter, porque isso é um espaço que eu vou segurando, é a minha vida está totalmente centralizada nesse espaço aqui. É a minha grande síntese, mas é uma síntese com muitas vertentes e com muita produção. Vamos ver até quando vai e até quando se resiste. Mas resistir é preciso. Essa que é a verdade. E nós seremos eternos, resistentes e heróis da resistência. Curtindo maior no porão do Madura. Ali tem uma obra no chão e eu fiz curva no teto. Você pode ver que tem curva no teto. Aqui também é material, ó. Tem coleção de íris, fotótica aqui. E desse lado é só coisa de expedição aqui. Ainda tá. O equipamento todo ficava no cofre, que é um cofre de banco. Então imagina descer um cofre desse aqui para baixo, cara. Tem coisa que eu nunca nem usei. Aqui é sala de acabamento, tá? E de impressão, tá? Claro que a gente mantém o laboratório preto e branco, que vocês vão conhecer agora, mas esse aqui já é um laboratório digital. Isso é tudo papel de impressão, isso é o chamado papel do algodão. E o papel do algodão, tanto a indústria da tinta quanto do papel dá 200 anos de garantia. Aqui ainda é o laboratório. Tem uma divisória de parede que tem um sistema de exaustão, de circulação de ar, tá? Esse é alemão, esse aqui é americano, esse aqui é italiano e aquele outro é americano, tá? São ampliadores que permitem fazer todas as bitolas. Aqui a bancada úmida, que também era tudo feito com mandofigurino, porque era tudo com aquecedor. Então toda essa parte da banheira ficava inteirinha com o aquecimento que tinha que ser, que era 18 graus, etc. 18, 20 graus para você processar. E aqui a gente fazia, eu fiz muito, eu atravessei muita noite. Inclusive uma das noites que aqui estava, essa é uma história boa, hein? Aqui nessa em cima morreu o dono da casa. No meu quarto, ele morreu. Um dia eu cheguei de manhã, ele estava morto, já no caixão. E uma bela noite, eu estou aqui, estava na boa, ouvindo um blues, fazendo cópia. Porra, de repente eu estou aqui, eu sinto uma mão aqui no ombro, cara. Eu olho para trás e não tinha ninguém, cara. Bom, fiquei careta na hora.
Não precisa nem falar, né? Acendi as luzes e passou, mas aconteceu. Você vive só deixando a minha disposição. Bem-vindos, aqui é o meu leito, meu casulo, aqui é o meu antro de sonhos, devaneios, e onde eu converso com o Orfeu e com a Morfina. As noitadas são aqui também é o meu local de leitura e onde eu mergulho na outra viagem astral, do tal do sono, do sonho, se é que existe, e existe, de fato existe, entende? Então, isso aqui é o meu quarto, entende? Hoje, cada vez mais, aqui vem meu neto, que é o grande imaginário da vida dele, percorre e fica aqui vendo, jogando comigo, brincando. Pronto, é uma história, acima de tudo, é o meu casulo, é o espaço, entende? No qual eu habito, por enquanto, porque Curitiba também é uma grande interrogação e eu cada vez mais quero reduzir as coisas no tempo que espero ainda tenha na tal da passagem terrena. Então Raquel entrou na dança, esqueceu os tempos caindo de louca. As farras e a pouca vergonha.